Bom dia, ótima segunda-feira. Mais uma semana começando na vida de todos nós. Mais uma semana, um dia de oportunidade, na verdade. E Deus nos concede. E essa oportunidade de viver, de estar dentro desse contexto em que nós estamos, no nosso mundo, né, que a gente vive a cada dia, e muitas vezes nos parece que essa vida que nós vivemos aqui na Terra será eternamente, né? A gente tem a impressão que tudo que a gente vive aqui no nosso dia a dia não vai acabar nunca. Às vezes a gente tem a impressão que a gente vai ser eterno na Terra. A gente vê as outras pessoas partindo, acabando seu tempo de vida, começando, e muitas vezes às vezes a gente entende que vai ser eterno, mas a vida passa muito rápido. E a gente descobre isso cada vez que a gente abre uma foto antiga nossa, e a gente percebe alguns anos atrás como nós éramos, o nosso corpo como se modificou, e nós como nos modificamos a cada dia. Então, dentro dessa ideia, hoje Jesus nos dá uma oportunidade única, maravilhosa, incrível de nós vivermos mais um dia, mais uma semana. Bom dia para Marisete, para Cristiane, para Daiane Pereira, para todos que estão se conectando nessa manhã. E talvez você diga assim: olha, pastor, mas é uma oportunidade incrível, mas a minha vida não está tão incrível assim, eu estou com alguns problemas, algumas dificuldades. Pois bem, essas dificuldades e esses problemas fazem que os nossos desafios diários se tornam muito necessitados da mão, da graça, da presença de Deus na nossa vida. E muitas vezes, olha só, nós valorizamos muito os dias muito bons ou os dias muito ruins da nossa vida. Como é que são isso? Dias muito bons são aqueles dias maravilhosos que nós temos. O nascimento de um filho. Bom dia para o Claudio Miro, para a Carla, que Deus abençoe nessa manhã. Um dia do nascimento de um filho, do casamento, de uma formatura, um dia de festa, um dia de conquista. Esses dias a gente vive muito intensamente. A gente vive ele... É um dia marcante na nossa vida, é um dia memorável. Então esses dias nós já estamos entendendo que é um dia importante, a gente se prepara, compra a melhor roupa para esse dia, vive da melhor maneira, vive intensamente. Um dia especial na nossa vida, um dia marcante na nossa vida, ele é vivido com intensidade. Para aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, o dia que aceitou a Cristo, que desceu as águas do batismo, é um dia intenso que começa uma nova vida. A nossa vida ela não tem tantos dias intensos assim, mas nós temos dias intensos, alguns marcantes para o lado bom e outros para o lado ruim. Bom dia, Tânia, que Deus te abençoe. E esses dias, tanto os dias bons como os dias ruins, quais são os dias ruins? O dia que a gente tem uma perda, perde um familiar, o dia que a gente tem uma derrota, um dia que a gente está enfermo, às vezes está no hospital. Esses dias marcam a nossa vida, tanto por um lado as coisas boas, como os momentos ruins, eles marcam a nossa vida, e a gente vive muito intensamente. A gente vive muito intensamente a felicidade e a dor. Mas a maioria dos nossos dias, da nossa vida, ela não é marcada. Bom dia, Daiane, M68, que Deus te abençoe. A maioria dos dias da nossa vida é dias medianos. Quais são os dias medianos, os dias comuns? É que não está acontecendo muita coisa boa e graças a Deus não está acontecendo muita coisa ruim. São dias que nós vivemos, é os dias de rotina, é os dias, as segunda-feiras como hoje, quem sabe na minha e na tua vida, para aqui, para nós chuvoso, né? Dia de chuva, inverno. E nesses dias a gente não tem muito para comemorar, porque nem tanta coisa boa aconteceu, mas também, graças a Deus, nós temos com saúde, nós temos com alimento, temos com a nossa casa para morar, temos uma família. Mas também não tem nada de ruim tão grandemente acontecendo, graças a Deus pelos livramentos, mas também não tem nada de algo tão bom acontecendo. Esses dias que são a maior quantidade dos dias da nossa vida. Bom dia, Leca, que Deus te abençoe. Esses dias que são os dias, vamos dizer, normais da nossa vida, são os dias normais da nossa vida. Esses dias a gente não vive intensamente. Então eu diria que a maioria dos dias da nossa vida a gente não aproveita para viver intensamente. Hoje, segunda-feira, talvez você não está muito doente, graças a Deus, não tem nenhuma enfermidade na tua casa, não perdeu nenhum familiar,
também não aconteceu nada de tão bom assim na tua vida. E você vai vivendo, vai preparar o teu dia, vai trabalhar, preparar o teu almoço e vai passar esse dia. Mas eu quero te dizer que cada dia é um dia incrível que Deus nos dá. É um dia incrível que Deus nos dá. Eu tenho um sobrinho neto, filho da minha sobrinha. É um menino, o Rafinha. Ele é muito abençoado. E uma das palavras que ele usa muito, olha, que incrível quando ele vê uma coisa que ele gosta, né? Então, na mentalidade dele de criança, na maneira de ver o mundo, as pequenas coisas, um brinquedo, alguma coisa pequena, ele acha incrível, ele acha maravilhoso. Ele acha a oportunidade de sentar, toda criança é assim, de sentar no sofá e assistir um desenho, para eles é ótimo. Eles ir na praça brincar nos brinquedos da praça, lá no balanço, no escorregador, para a criança aquilo ali é uma festa. Ele torna aquele momento simples um momento marcante, um momento forte na vida. Sabe o que eu e você precisamos? Precisamos viver mais esses momentos que parece que são mornos, esses dias que são meio rotineiros, monótonos talvez. Deus está presente em todos eles, Ele se manifesta na minha e na tua vida. E o sentir a presença de Deus é algo incrível. O sentir a presença de Deus é algo maravilhoso. E eu gostaria muito que todos nós aprendêssemos a viver isso. Bom dia, Letiele, lá em Santa Vitória do Palmar. Que a gente aprenda a vibrar, ser feliz. Não espere que venha um novo filho, que um filho se forme, que o outro case, que o outro faça 15 anos, que você receba um aumento. Não espere o culto de domingo da igreja. Seja feliz hoje, nessa segunda-feira, torna isso especial. E valorize esse momento, porque sempre chegará o dia da batalha, da luta. Quem sabe um dia da enfermidade, um dia de perder alguém, isso faz parte da nossa vida. E aí nesse dia a gente vai estar muito triste, isso é normal. Quem não fica entristecido porque perde um familiar? Quem não fica entristecido quando está no hospital? Eu tive a oportunidade que eu não gostaria, né? Mas recentemente, uns 6 meses atrás, eu tive 15 dias hospitalizado. Bom dia, Dico, que Deus te abençoe. E tive ali a oportunidade de saber o que é um tempo ruim, um tempo de dor, um tempo de tristeza. E quando a gente está numa cama de hospital, quando a gente está enfermo, quando a gente está com dor, sabe o que a gente... A melhor presente do mundo é quando o médico vem e diz assim: tu está de alta, tu vai para casa. Tu chegar na tua casa, porque a gente vive na nossa casa e não aproveita tanto ela assim, vamos e viemos. Você tem as tuas coisas, a tua cama, o teu sofá, a tua TV, as tuas coisas em casa. Graças a Deus por isso. E você cuida delas, mas você não percebe que aquele canto, a tua casa, o teu lar, é algo tão especial. Sabe qual o dia que você percebe? Quando você fica 15 dias no hospital, um mês no hospital. E quando você chega na tua casa, as tuas coisas estão lá, o teu animalzinho de estimação, a tua cama. E este é um momento de muita felicidade. Então não deixa para você perder o que Deus tem te dado, para você sentir falta delas, entende? Não deixa que você perca as coisas que você tem, são coisas boas. Você tem uma casa, uma família, tem um trabalho talvez, tem uma fé. Se você está conectado comigo aqui nessa manhã, você tem fé no Senhor. Nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. E só quem se interessa pela palavra de Deus é quem tem sede de Deus. Então você tem muita coisa boa no teu coração. Às vezes as pessoas que te odeiam, elas não percebem, mas você tem Cristo no teu coração. E isso é motivo de grande alegria. Então eu começo dizendo para você que essa é uma semana especial na vida de todos nós, porque Deus está conosco. E o apóstolo Paulo escreveu assim, Márcia: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Jesus seja presente nesse dia. Muito bem, então, já que todos estão se conectando e entraram vários por aí, vamos ler Hebreus capítulo 13. Hoje é o último capítulo do livro de Hebreus. E aqui tem muita porção dentro dessa passagem, nesses 25 versículos do capítulo 13 de Hebreus. Começa falando assim, versículo 1: permanecei o amor fraternal,
Não vos esqueceis da hospitalidade, porque por ela alguns, sem saberem, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Aqui, nesses 3 primeiros pontos, fala do amor fraternal, do amor que nós devemos sentir, do amor em que nós devemos viver a cada dia. Hospitalidade não é somente você receber alguém na tua casa para ficar. Hospitalidade é quando você recebe alguém, prepara a cama, prepara o alimento para ela, recebe com carinho, para que ela fique na tua casa um tempo, uma noite, enfim. Mas hospitalidade, Juliane, ela é mais do que isso. É quando você recebe pessoas não na tua casa, mas na tua vida. Quando pessoas conversam contigo, se encontram contigo na rua, no WhatsApp, no telefone. Pessoas que precisam de uma atenção, de um carinho, de um amor. E você, sendo hospitaleiro, você para ouvi-lo. Hoje, na nossa correria do dia a dia, como é difícil a gente parar para ouvir as pessoas. Mas quando a gente é hospitaleiro, a gente tem que entender qual a necessidade de cada pessoa e qual a urgência que a pessoa tem de receber um apoio. Porque nós temos que cuidar de acordo com as urgências. Você sabe como é que as pessoas nos hospitais, nos postos de saúde, nos pronto-socorro especialmente, eles atendem os pacientes, os enfermos que estão chegando. Eles têm lá um método de trabalho que é o seguinte: se alguém chegar muito ferido, com perigo de vida, essa pessoa passa na frente dos outros, porque é a urgência. Então, se eu estou lá com uma dorzinha de cabeça, eu estou esperando ser atendido, meu atendimento, e de repente eu já estou ali esperando, mas chega alguém mal, se acidentou, está quase morrendo, ele passa na frente de todo mundo, ele é urgente. Nós precisamos entender que as pessoas que estão na nossa volta, qual precisa ser atendida com urgência, ou seja, qual precisa da nossa atenção com urgência, qual precisa da palavra de Deus com urgência. Eu me movimento muitas vezes, faço visitas, vou na casa de pessoas que me pedem, mas tem algumas que me pedem: ó, pastor, passa aqui 1 hora, vem aqui tomar um café comigo, vem orar na minha casa, enfim. E às vezes eu não posso levar 2, 3 dias para passar lá. Mas quando alguém me liga ou me passa uma mensagem, ainda que seja no meio da noite: pastor, eu estou desesperado, eu não sei o que eu vou fazer, houve um problema sério na minha casa, ou um problema sério de enfermidade, ou um problema sério no meu relacionamento. Aí eu percebo pelo Espírito que aquela pessoa está com urgência. Existe uma necessidade de atendê-lo rapidamente. Aí eu empurro meus compromissos para outro lado, largo tudo. E não importa a distância, muitas vezes eu me desloco longe. E eu vou porque eu sei que aquele que está me chamando com urgência. Não que o outro não é importante, o outro também é importante, mas não é urgente. Então, quando se fala em hospitalidade, amor de Cristo, nós temos que entender na nossa vida as pessoas, porque a gente não dá conta de atender todo mundo. Aí você diga assim: pô, pastor, mas eu não sou pastor, não preciso atender ninguém. É claro que você precisa. E teus filhos, a tua família, as pessoas que chegam até você, o colega de trabalho, teu vizinho. Em algum momento você vai atender alguém. Se você é uma pessoa que está vivendo só para você mesmo, aí você precisa conhecer a palavra de Deus. O Evangelho não é viver para nós mesmos. O Evangelho, só que também, por outro lado, a gente não vai largar tudo toda hora para atender todo mundo. Não tem como, a gente tem que atender as nossas coisas. Aí a gente tem que identificar a urgência, aqueles que vêm até nós com urgência, e atendê-los. Fala do amor fraternal, lembrar-se dos presos como se estivesse preso com eles, ou seja, empatia, de nós nos colocar no lugar do outro. Às vezes aquele que está preso não é só o que está na penitenciária, e que muitas vezes a gente não pode visitá-lo porque é uma restrição lá, não é? Qualquer pessoa que chega lá, bate lá na penitenciária e vai visitar um preso. Tem todo um protocolo para entrar lá, né? Uma liberação, tem que ser familiar, enfim, alguma coisa a mais. Mas tem outros tipos de presos que não estão nas prisões. Tem aqueles que estão presos num problema, numa dificuldade, numa cadeia do mal. E nós devemos nos colocar como eles. Aquele que está preso no vício. Geralmente a gente trata as pessoas que estão viciadas na cocaína, na maconha, no crack, no alcoolismo e até no tabagismo, no fumo, no cigarro. A gente sabe, mas ele não se vergonha, não quer, se entregou pro vício. Mas é um fraco mesmo, não vence o vício. Vem muitas vezes na igreja no domingo, na segunda cai no vício de novo. É que existe uma prisão, ele está numa prisão.
A prisão que o vício colocou, que Satanás colocou ele através daquele vício naquela prisão. E eu e você temos que ter empatia, amor de Cristo para entender que alguém que está na prisão precisa ser visitado, precisa ser liberto. E que nós, em nome de Jesus, vamos usar a presença de Deus, o amor de Deus para ajudar essas pessoas a serem libertas em nome de Jesus. Então, como você percebeu, os primeiros capítulos falam da nossa interação com o mundo através do amor de Cristo, o amor do Evangelho. O escritor está escrevendo aqui para esse tempo que não devemos atender todos de igual maneira e ter uma empatia para com todos. Versículo 4: honrado seja todo matrimônio, o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Aqui fala do relacionamento conjugal. Se você o tem, se você é casado, tem teu esposo, tua esposa. Eu sei, eu estou casado há 40 anos, eu sei quão difícil é manter um relacionamento conjugal. Eu sei que dá problemas, dá discussões, dá opiniões diferentes, às vezes até nos ferimos com palavras, tem essas coisas todas que acontecem, mas nós devemos buscar em Deus a força e honrar o nosso relacionamento conjugal. E aqui fala de fugir da devassidão, do adultério, e também de nós ferirmos aquele que está conosco, porque faz parte, somos uma só carne, amém? E no versículo 5 diz assim: seja a vossa vida isenta de ganância, contentando com o que tem, porque ele mesmo disse: não te deixarei, não te desampararei. A ganância é o que nós queremos sempre ganhar mais e mais e mais. E não tem nenhum problema de nós buscarmos objetivos, conquistas e queremos o melhor para a nossa vida, até mesmo vida financeira. Mas não reclame, não murmure das coisas que Deus tem te dado. É a tua casa, talvez a casa simples, não é a melhor casa, não é o melhor lugar que você gostaria. Mas saiba que isso Deus te deu. Então esteja contente com as coisas que você te deu. Não reclame daquilo que Deus tem te dado, da tua casa, da tua família, do teu esposo, da tua esposa, das condições que você tem de manutenção. Às vezes, alguém pode comer feijão, arroz e ovo frito, porque não tem condição de comprar mais nada, mas isso é um alimento. Eu me alimentei muitas vezes disso e eu gosto muito disso. Então, muitas vezes, no meu passado, eu nunca passei fome, graças a Deus. Deus sempre proveu. Mas muitas vezes eu comi. Nós temos lendo, Verijana, bom dia, Hebreus capítulo 13. Nós temos lendo do versículo 1 agora nós temos no 5, até o 6. Agora daqui a pouquinho nós vamos ler um pouquinho mais, mas é capítulo 13 de Hebreus que nós temos lendo, tá? Verijana que está me perguntando aqui no Instagram. Então nós precisamos estar contentes com o que temos. Especificamente o que nós estamos vendo agora, versículo 5. Seja a vossa vida isenta de ganância, ou seja, sem ganância, contentando com o que tens, porque ele mesmo disse: não te deixarei e não te desampararei. Então, Hebreus 13, 5 está dizendo que o Senhor não vai nos abandonar. De tudo as promessas que eu tenho, a gente tem promessa demais na vida da gente que vão nos ajudar. Quem sabe algum familiar, algum amigo já disse assim: pode deixar que eu vou te ajudar. Conta comigo. E a hora que a gente mais precisa é o que menos a gente conta. Mas Deus, Ele está conosco, Ele não vai nos desamparar. Ele está conosco todos os dias. Eu creio nessa palavra. E o que eu estava dizendo para você: fique contente com o que você tem. Se você tem uma comidinha simples, arroz, feijão, ou frito, coisinha simples, agradeça a Deus. Seja feliz com isso. Se você tem hoje carne para colocar na tua mesa ao meio-dia, fazer uma boa ceia, um bom almoço, agradeça a Deus também. Mas o Senhor está dizendo para nós nos contentarmos com o que nós temos, para que a gente possa, para que o Senhor possa nos acrescentar mais coisas na nossa vida. Aqui o versículo 7 do capítulo 13 fala um pouquinho assim: lembrai-vos dos vossos guias, aos quais vos levaram a palavra de Deus, e atento para o êxito da sua carreira, imitai eles na fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aqui está falando das lideranças espirituais que cada um de vocês tem. A tua igreja, o teu pastor, o teu líder. Aqui está dizendo: lembrai-vos deles sempre nas suas orações, aqueles que levaram a palavra de Deus até você, para que eles tenham êxito na sua carreira, porque se eles caírem, você será atingido. E fala assim: imitai-lhes na fé. Sabe quando que a gente deve deixar de... A gente tem o nosso líder, alguém que Deus colocou,
o nosso líder deve ser exemplo a ser seguido. Mas quando o nosso líder não é mais exemplo a ser seguido, quando o teu líder diz assim, faz o que eu faço, mas não faço o que eu digo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, está errado. O melhor líder é aquele que você pode olhar para ele não precisa falar com você, você olha o que ele está fazendo e faz igual. A fé dele tem que te contagiar. A fé do teu líder, ela não pode estar em cima do altar, só na igreja. A fé do teu líder, ela tem que estar no dia a dia. A palavra de amor, de carinho, não pode estar só na live. Não adianta eu falar de amor para vocês na live, lá na igreja, no culto. E quando você se lembrar de mim, por exemplo, dando um exemplo, eu tenho que me colocar como exemplo, não posso colocar outros como exemplo. Quando você se lembrar de mim, você tem que se lembrar de uma pessoa que tem o amor de Deus no coração. Claro que eu tenho erros e falhas e muitas, e preciso muito da oração de cada um. Mas quando você lembrar de mim, não é o cara mais ungido, não é o cara mais poderoso, não é o homem mais especial do meio, da cidade. Muito pelo contrário, mas você vai lembrar de mim ou do teu líder como alguém que tem o amor de Cristo. E que no meio das suas falhas tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 7. E o versículo 8 é um ponto central que você deve gravar na tua Bíblia e guardar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As coisas passam, o mundo passa, eu passo, todo mundo passa, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se daqui a 50 anos o Jesus Cristo não voltar e a outra geração estiver pregando o Evangelho, eles vão estar pregando o mesmo Cristo. Se daqui a 200 anos nenhum de nós vai estar aqui na face da terra, nem o nosso filho vai estar mais. Talvez o nosso neto, nosso tataraneto vai estar. Nosso tetraneto lá vai estar. Mas eu quero dizer para você que ainda lá alguém vai estar pregando esse versículo. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, porque Ele é eterno, não muda nunca, não vai mudar nunca. Este é o Cristo que nós servimos, que nós buscamos. Versículo 9, fique bem atento nesse versículo. Não vos deixe levar por doutrinas estranhas, porque é bom que o coração se fortifique com a graça, não com alimentos, que não trouxeram proveito alguns ao que se preocuparam. Temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Aqui vai falando um pouco sobre as questões da época de sacrifício que tinha antes de Cristo, mas especialmente o versículo 9. Não se deixe levar por doutrinas várias e estranhas, porque é bom que o coração se fortifique pela graça. Olha só, por favor, não importa quem seja, se seja o pastor João, o apóstolo Marcos Fernando, quem seja, não importa quem seja o teu líder, não importa qual seja a tua igreja, quando doutrinas estranhas começarem a chegar longe da palavra de Deus, saia fora disso. A presença de Deus não está em invenções humanas, em preceitos, em conceitos humanos, especialmente com doutrinas e práticas exóticas, fora do padrão, misturadas com outros contextos. A palavra de Deus ela não muda, ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Eu tive por muitos anos, eu sirvo ao Senhor há quase 40 anos, 36 anos. Por 30 anos quase eu tive no ministério abençoado. Hoje eu estou no Ministério Fogo. Mas aonde você vai me encontrar, eu tenho que ter uma mesma palavra, eu não posso mudar de palavra, porque a palavra é a palavra de Deus, os conceitos são os mesmos, a doutrina é a mesma. Nós não estamos inventando uma coisa diferente, nós estamos pregando a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, ponto importante. E diz assim, versículo 16, para nós encerrarmos aqui. Não vos esqueceis de fazer o bem e de repartir com os outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Não nos esqueçamos de fazer o bem e de repartir o que temos com os demais dentro do possível. Porque diz aqui, versículo 16 do capítulo 13, porque disso Deus se agrada. Fazer o bem, repartir o pouco que nós temos ou o muito que nós temos com pessoas, nos levam a agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas também, se nós abandonarmos o bem e praticarmos e repartirmos e sermos bondosos e misericordiosos, também isso agrada ao Senhor.
Versículo 17: obedecei aos vossos líderes, sendo submissos, porque velam por vossas almas, com quem hão de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, por isso não vos seria útil. Está falando mais uma vez da questão da liderança, de nós sermos submissos, de nós ouvirmos nossos líderes, uma vez que eles estejam dentro da doutrina da palavra de Deus e tenham uma vida correta com Deus. Porque também não adianta eu pregar uma doutrina para você e eu viver outra doutrina na minha vida. Amém? Mas assim, se estiver dentro deste contexto, seja submisso a Ele, sirva a Ele, honre Ele, não como alguém santo, nem como alguém tão especial, mas como alguém que você tem carinho, que Deus tem usado para alimentar a tua vida. E aí tem as recomendações finais, que vão do 18 até o 25, e fala de muitas coisas para todos que estão ali, de como deveriam se comportar e como devemos nos comportar. Esta é a palavra que temos para essa manhã, capítulo 13 do livro de Hebreus. Foi muito intenso, fala do amor de Cristo, fala de hospitalidade. Falamos de hospitalidade, falamos de valorizar o nosso relacionamento conjugal e a nossa família, de nós não termos ganância, de nós nos contentar com o que tem e nunca murmurar contra Deus. Fala de nós olharmos para os nossos líderes, se eles estiverem dentro da palavra de Deus, nós devemos segui-los e honrá-los. Fala de nós termos muito cuidado com doutrinas várias e estranhas, para que a gente possa estar firmado em Jesus. E o versículo mais importante da manhã de hoje, Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Vamos orar nessa manhã para que Deus te abençoe, te dê uma semana. Tem uma semana incrível. Pastor, mas não tem nada de incrível na minha vida hoje. Eu fiz o almoço, eu vou lavar a louça, eu vou cuidar do filho, eu vou estar no meu trabalho, mesma coisa de sempre. Jesus é o mesmo, ontem, hoje será eternamente. Hoje ele é maravilhoso na tua vida. Pastor, mas hoje nem tem culto na minha igreja, e daí? Jesus está contigo. Ele não precisa que eu abra a igreja para que você seja abençoado. Ele precisa que você abra o coração, não a igreja. É claro que estar junto na igreja é algo abençoado, e nós devemos estar juntos, e cada domingo que eu encontro cada um ali, a gente tem um momento intenso na presença de Deus, me fortalece muito. Mas a gente não vive de culto, a gente vive de Deus. E Deus é muito importante na nossa vida, Ele fortalece. Vamos viver esse dia incrível na presença de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, eu te agradeço pela maneira que Tu te manifesta na nossa vida, pelo Teu poder, por Tua graça, pela Tua presença e pela maneira que Tu nos chama, Senhor Jesus, para perto de Ti. Hoje eu me sinto incrivelmente perto de Ti, Senhor. Eu sei que Tu estás tocando muitos corações em todos os lugares que se conectam com essa palavra. Eu sei, Senhor Jesus, Tu estás nos chamando a viver próximo a Ti. Eu sei, Senhor Jesus, que muitos enfermos, problemáticos, atribulados, e que nós temos guerreado em oração, por lares, por famílias. Aquieta o coração. Eu sinto em nome de Jesus um coração que viveu revolta, que viveu como que se tivesse aflorado ódio no seu coração, mas que agora a calma do Espírito Santo, a paz do Espírito Santo recai sobre a vida dela. Especialmente aquele que perdeu a paciência com os filhos, perdeu a paciência no trabalho, perdeu a paciência com o esposo, com a esposa. Neste momento, Pai querido, nós nos arrependemos de tudo que muitas vezes nós extrapolamos através do nosso gênio, da nossa ira. E que Teu Espírito Santo, Tua paz recaia sobre cada família. Cure os enfermos, os problemáticos, os atribulados, nos faça viver esse dia tão maravilhoso e intenso nas Tuas mãos. Eu te agradeço pela Tua presença em nome do Senhor Jesus. Amém? Foi essa segunda-feira, está indo, né? Aproveite o resto que falta dela. Viva intensamente esse dia. Leia todo o capítulo 13 de Hebreus. Você vai perceber que tem muitas verdades que nós pregamos aqui e outras tantas que você vai descobrir aí. E amanhã nós começamos o livro de Tiago. A carta universal do apóstolo Tiago é uma carta muito prática para praticar o Evangelho. Nos traz muitas coisas que nós muitas vezes nos escondemos na nossa religião, na nossa igreja, na nossa religiosidade, e não praticamos no dia a dia. E nos ensina coisas práticas para nós viver a presença de Cristo na nossa vida. E Deus te abençoe fortemente nessa segunda-feira. Não deixe de ler a palavra de Deus, não deixe de te alegrar na presença de Deus.
Se você pode, bota um louvor bem alto na tua casa, canta, louva o Senhor. Se você vai sair de carro, adore o Senhor no teu carro. Se você não deu ainda um abraço em alguém hoje, dê. Tua família você pode. Desconhecido não está podendo ainda por causa ainda da pandemia. Abrace, louve, adore o Senhor. Hoje às 20 horas, a Cristiane está me lembrando aqui, quem mora na Vila da Quinta, a gente tem uma oração, uma reunião de oração, de intercessão das mulheres ali na igreja da Vila da Quinta, hoje 8 da noite. Daí você diga assim, mas eu não sou lá da igreja, mas e daí? As mulheres estão lá buscando o Senhor. É claro que homens não podem, porque só mulheres, para que a gente tenha um ambiente melhor, para que as mulheres possam buscar a Deus. Mas se você é uma mulher de Deus, uma pessoa que precisa buscar a Deus em oração, esteja presente com as irmãs hoje, 8 horas da noite, na Vila da Quinta. E amanhã entramos no livro de Tiago, nova porção bíblica. Que Deus te abençoe poderosamente nesse dia. Um grande abraço, um dia incrível para você, tua casa e tua família.